Caneladas de Segunda, com o Flávio Soares. Muito bem-vindos, ouvintes! Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas de segunda para o site ganhador.com. No programa de hoje nós vamos falar sobre a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada que teve resultados alguns surpreendentes, recuperou alguns times que estavam indo mal e consolidou o Corinthians na liderança do campeonato. Quem diria? A quarta força do estado de São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro. Quem te viu, quem te vê, Corinthians. Mas antes de começarmos o programa, vamos a uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Não tem patrocinador de novo. O pessoal não quer anunciar porque eu tenho língua presa. Isso é bullying, tá? Isso é bullying. Eu vou conversar com a direção da empresa, isso não se faz. Tá? Sacanagem de vocês. A sexta rodada do Campeonato Brasileiro teve emoções para todos os lados. Alguns times grandes se recuperaram dos fiascos da quinta rodada, no meio de semana, enquanto que outros continuaram a colher resultados decepcionantes. E alguns times com elencos até bem interessantes, se não se afundaram de vez na zona do rebaixamento, estão ali, olha, num flerte esperto com o Z4, viu? Estão doidinhos para conseguir uma vaguinha lá. O fato é que, enquanto não passarmos pela janela de transferência do mercado europeu, que abre agora no próximo mês, as situações e os desempenhos de cada time podem mudar muito. Mas também é fato que alguns times já começam a se destacar no Brasileirão e mostram que não vieram para o campeonato apenas para fazer figuração. E isso é muito importante. No começo do campeonato, nós achávamos que tinha muito time aí que ia só, vão figurar, tal, vão brigar para não cair, os times que vão perder ponto e tal. E não tá acontecendo isso. O campeonato tá bem surpreendente sobre esse aspecto. Como é o caso do líder Corinthians, que de quarta força do futebol paulista sagrou-se campeão estadual, com um futebol de resultados ali, sem nenhum brilho, com aquelas goleadas de 1-0 que o Corinthians estava fazendo, né? Mas hoje tá lá. É líder isolado do Campeonato Brasileiro, mostrando um futebol até então impensado, né? O Corinthians tá com fome de gols. Fez 5 gols no meio da semana passada contra o Vasco, e ontem fez mais 3 em cima do São Paulo. Foram 8 gols em 2 jogos, né? Tudo bem que a defesa do Corinthians também vacilou. Fez 8 gols nesses 2 jogos, mas tomou 4 gols em 2 jogos, uma coisa que não acontecia. E não dá pra colocar a culpa toda nos desfalques e tudo mais. Jogou desfalcado e tudo, mas é um time mais ou menos encaixadinho, né? Não deveria ter tomado tantos gols assim. O Corinthians tá dando alguns vacilos, pode ser um excesso de confiança, né? Tanto que o São Paulo ontem se cresceu pra cima do Corinthians no final do segundo tempo e quase conseguiu o empate. O Corinthians correu muito risco ali na Arena Itaquera. O problema é que a Arena Itaquera não gosta do São Paulo, né? O São Paulo que manteve o tabu, né? É o único time grande do estado de São Paulo que não venceu o Corinthians na Arena Itaquera. Todo mundo já ganhou do Corinthians ali, só o São Paulo que não, né? No duelo majestoso desse último domingo, o técnico Rogério Ceni tentou reforçar o seu sistema defensivo, optando por uma formação com 3 zagueiros, mas não deu certo não. O Timão soube aproveitar os espaços que tinham entre a defesa tricolor e fez o goleiro Renan buscar a bola 3 vezes no fundo do gol. Um resultado ruim pro São Paulo, mantém o São Paulo ali naquele perde, ganha, vai, não vai, e é muito pouco, né? Mais uma derrota, o jeito que o São Paulo tá jogando é pouco para ele querer ambicionar voos mais altos no Brasileiro, tá? O São Paulo ainda não engrenou, não vem bem, o Rogério, não sei, às vezes eu tenho a sensação de que o time não entende o que o Rogério quer, o Rogério não se faz entender, não sei o que acontece, o São Paulo não tem padrão de jogo e continua patinando no Brasileirão, e isso não vai ser bom pro São Paulo no segundo turno, né? Não vai cair, mas acho que não vai buscar muita coisa não, se não melhorar esse time, né? E vai se reforçando, trouxe o Marcos Suárez já se machucou também, então tá complicada a coisa ali pros lados do Morumbi. Enquanto isso, o Palmeiras segue tentando decolar no Brasileirão, né? Sem jogar um bom futebol de novo, né? O Alviverde abriu a sexta rodada recebendo o Fluminense lá no Allianz Parque e garantiu a vitória por 3-1, a sua segunda vitória no campeonato. Tá faltando muito ainda pro Palmeiras mostrar um futebol de campeão e tudo mais, mas os 3 pontos já fizeram o Palmeiras subir um pouquinho na tabela, tá lá em 13º lugar e conseguiu algum alívio, né, na crise que estava se formando ali no horizonte palmeirense, né? Teve treta com o patrocinador falou que se o diretor de futebol sair, eles saem também e tal, a coisa tá meio conturbada ali no Palmeiras, tal. Essa vitória dá um pouquinho de sossego pro pessoal trabalhar, né? Vamos ver por quanto tempo isso vai durar, né? E o Fluminense, coitado, de novo não jogou bem, mas isso é muito culpa do elenco limitado. O Abel Braga tenta, ele tá tirando assim leite de pedra com esse time do Fluminense, né? Um time muito limitado, um elenco muito pequeno, que de novo não jogou bem, caiu para a 7ª posição e ainda pode ser ultrapassado, dependendo do jogo de hoje. Hoje, digo segunda-feira, que é quando nós estamos gravando esse programa, que vai pro ar. Dependendo do resultado do jogo entre Grêmio e Bahia em Porto Alegre, né? O Fluminense pode ainda cair mais 1 ou 2 posições, pode ir para o 9º lugar, né? Se o Bahia vencer, o Bahia sobe para a 4ª posição e o Fluminense cai.
Mas não vai ser fácil, porque o Bahia tem pela frente o Grêmio, que tá de olho na vitória para não deixar o líder Corinthians desgarrar, né? Se hoje a diferença entre o Corinthians e o segundo colocado, o Coritiba, é de 3 pontos. Se o Grêmio vencer o jogo da noite contra o Bahia, ele assume a vice-liderança, joga o Coritiba para o terceiro lugar e fica apenas 1 ponto atrás do Corinthians, ou seja, uma diferença que ele consegue tirar no confronto direto, né? Grêmio e Corinthians ainda vão jogar pelo primeiro turno do Brasileirão, então o Grêmio joga muito de olho na vitória, precisando vencer o Bahia, não por uma questão de que vai entrar em crise ou coisas do gênero, mas porque a vitória significa apenas 1 ponto de diferença para o líder, que é muito importante num campeonato de pontos corridos, né? O Bahia, como eu já disse, luta para assumir o 4º lugar, o que seria uma posição muito boa para um Bahia que no começo do campeonato eu achava que não ia chegar a lugar nenhum, ia brigar ali talvez para não cair, ou para uma vaguinha em Libertadores ou Copa Sul-Americana e nada além disso. Esse combate aí entre gaúchos e baianos na noite de hoje promete ser uma briga boa, né? Como foi muito boa a briga entre a Ponte Preta e a Chapecoense no domingo em Campinas, né? Contando com a experiência de Renato Cajá e Emerson Sheik, o técnico Gilson Kleina mandou a macaca pro jogo e conseguiu abrir uma diferença de 3 gols para cima da Chapecoense. No segundo tempo a Ponte Preta já estava vencendo por 3-0, né? Mas a Chape, sempre surpreendente, encontrou forças ainda no segundo tempo, fez 2 gols, um em seguida do outro, e partiu para cima da Ponte Preta, né? Poderia ter conseguido empatar o jogo, não deu, a Chapecoense não conseguiu o empate, lutou o quanto que pôde. A sensação que eu tenho é que parece que acabou o encanto da Chapecoense, né? A Chapecoense que tinha a melhor defesa do campeonato até a abertura da 5ª rodada, agora cai, tá em uma das piores defesas do campeonato, que já tomou 9 gols em 2 jogos, né? Foram 6 gols na quinta-feira contra o Grêmio e agora mais 3 gols contra a Ponte Preta. É muita coisa. A Chape parece que perdeu o brilho, perdeu o encanto, já não tá jogando como antes, mas ainda é um time brigador que ainda pode ambicionar a vaga na Libertadores no campeonato, né? Vamos ver como que fica. A Chape estacionou ali nos 10 pontos, está do lado da Ponte Preta e do Cruzeiro, né, que também está com 10 pontos. O Cruzeiro que lutou muito contra a boa retranca do Atlético Goianiense, do técnico Doriva, acertei o nome do time e do técnico, né, e conseguiu uma vitória de 2 gols, levando os 3 pontos para casa no duelo que foi travado no Mineirão, né. O Cruzeiro sobe para a 6ª posição. Mas embora esse resultado pareça que foi um jogo fácil, tá? O Cruzeiro conseguiu construir o resultado e tudo mais, tal. Não foi um jogo difícil. O Atlético endureceu muito o jogo pra cima do Cruzeiro, né? O Cruzeiro meio que achou 2 gols ali, não fez de novo uma boa partida, né? Precisa melhorar, precisa ser mais consistente, precisa parar de insistir nesse futebol de resultado. O Cruzeiro precisa ambicionar mais. O Mano Menezes tem que ser mais ambicioso, né? Vamos ver como se comporta o Cruzeiro nos próximos jogos. De todo modo, tá lá, conseguiu seus 3 pontinhos, está lá com 10 pontos na parte superior da tabela, né? E na parte inferior vem o Atlético Paranaense, coitado do Atlético Paranaense, que vai tão bem na Libertadores e na Copa do Brasil, mas não consegue embalar no Brasileirão. Parecia que ia conseguir uma vitória ontem, mas não deu. Teve um pênalti não marcado pro Atlético, né? E teve 2 gols que foram anulados também, que meio que decretaram o jogo, né? O Atlético não jogou mal, o Atlético Paranaense não jogou mal. O Eduardo Batista tá conseguindo dar uma cara pro time, com todos os problemas que ele tá enfrentando ali, o Atlético muito desfalcado também, mas não teve jeito, né? Recebeu o Santos ali na Arena da Baixada, o Santos ainda com o Elano no comando, né? Conseguiu os 2 gols, conseguiu a vitória, e o Elano agora entrega o Santos ao técnico Levi Coupe com 100% de aproveitamento. Foram 2 jogos do Elano à frente do Santos, 2 vitórias. Esta foi a primeira vitória do Santos como visitante. E agora o técnico Levi Coupe assume a equipe da Baixada Santista, né? Mas vai assumir assim com uma sombra complicada, porque acredito que na visão da torcida esses 2 resultados positivos do Elano o credenciam, isso na visão da torcida, a ser técnico do Santos. Então, se os resultados não vierem na mão do Levi Coupe, são favas contadas que a galera lá na arquibancada vai começar a pedir o Elano como técnico,
técnico vai começar a fazer pressão pra cima do Leverkusen, que é um bom técnico, é um cara muito estudioso, muito competente, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, mas não sei não, ele pode ter problemas se os resultados não vierem e vai ter que ouvir ali a galera gritando na arquibancada, Elano, a plenos pulmões, né? Pulmões e organização, que aliás parece ter faltado pro Atlético Mineiro lá no Barradão, onde ele enfrentou o Vitória e perdeu por 2-0, né? É o tipo de partida que o Atlético não pode perder se ele quer ganhar o Campeonato Brasileiro, se ele tem intenção de ser campeão brasileiro, não pode perder ponto para um time como o Vitória, que tá lutando ali na parte de baixo da tabela. Mas enfim, cheio de desfalques, o Galo foi lá até o estádio do Vitória, lá no Barradão, tomou 2-0, jogou muito mal o Atlético, de novo o Atlético jogou muito mal, tinha bastante desfalque, mas não dá pra colocar a culpa sempre nos desfalques, né? Tem jogadores de qualidade ali, né? Você tinha Marlone jogando, você tinha bons jogadores, né? O Atlético não pode realmente, se ele quer ser campeão brasileiro, não pode, com todo respeito ao Vitória, mas todo mundo sabe que o Vitória não passa por um bom momento, tá uma bagunça desgraçada ali o time, tudo tá tentando se encontrar agora com o Alexandre Galo, e um time como o Atlético que ambiciona ser campeão brasileiro não pode perder pontos assim como perdeu, tomar um 2-0 como tomou do Vitória nesse final de semana. A coisa tá ficando complicada pro Galo, que tá com só 6 pontos no campeonato e aí tá uma posição acima do Z4. O primeiro time que tá ali no Z4 é o Avaí, que está imediatamente abaixo do Atlético Mineiro e que recebeu o Flamengo nesse final de semana e poderia ter vencido o Flamengo, diga-se de passagem, e saído da zona do rebaixamento e jogado o Atlético Mineiro de volta pra zona do rebaixamento, né? O jogo foi ruim. O jogo entre Avaí e Flamengo foi um jogo ruim. Os lances de maior emoção foram cometidos pelo árbitro Paulo Volkop, né, que nos 34 minutos do segundo tempo, quando o jogo já estava em 1-1, marcou um pênalti a favor do Avaí. 2 minutos e pouco depois, uns 2 minutos e 20 segundos depois, ele desmarcou o pênalti, né, conversou com os assistentes, ouviu toda uma choradeira do time do Flamengo e desmarcou o pênalti, né. Na TV, o ex-juiz, comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira, disse que não houve falta, de que não houve pênalti, né? Mas situação complicada, o Avaí se sentiu prejudicado, né? Poderia ter saído do jogo com a vitória com os 3 pontos, né? Mas não conseguiu, apenas um empate, quer dizer, cedeu o empate, o Avaí saiu na frente e depois o Flamengo conseguiu empatar com o Leandro Damião, num belo gol do Leandro Damião, diga-se de passagem, né? Ele fez lá um golaço de bicicleta. De todo modo, o empate é ruim, o Flamengo cai mais um pouquinho na tabela. O Zé Ricardo, que semana passada já teve que prestar esclarecimentos para a diretoria do Flamengo, deve ter que prestar mais um monte de esclarecimentos de novo nessa semana, talvez hoje, talvez amanhã, e se duvidar, ele não fica mesmo, né? Já disse, o Dorival Júnior tá dando sopa no mercado, a diretoria, parte da diretoria do conselho não quer mais o Zé Ricardo, a torcida não suporta mais o Zé Ricardo, né? E os resultados também não estão ajudando, então é possível sim que o Zé Ricardo não aguente a pressão e caia, né? Pode ser que isto aconteça essa semana, vamos ficar de olho, né? Se não acontecer, é inevitável que o Flamengo entra na próxima rodada pressionadíssimo, precisando de uma vitória a qualquer custo. Vamos ficar de olho aí nos próximos capítulos. E falando em torcida, quem também não deixou de pressionar, mas no bom sentido, foi a torcida do Vasco em São Januário, né? Depois de ter sido goleado pelo Corinthians no meio da semana passada pela 5ª rodada, o Vasco recebeu o Sport do professor Luxemburgo. E após um primeiro tempo ruim de doer, mas nossa senhora, um santo remédio contra a insônia aquele primeiro tempo. Se você tiver com insônia, grava, recupera pelo YouTube o primeiro tempo de Vasco e Sport pelo Campeonato Brasileiro de 2017 e assiste. Mas em 5 minutos você vai estar dormindo. Que desgraça de jogo, né? Mas foi só o primeiro tempo. Pra nossa sorte, foi só o primeiro tempo que foi essa desgraceira toda. No segundo tempo, o Vasco voltou com o Nenê no lugar de Wellington e aí começou a ter volume de jogo, começou a ter criação no meio de campo e começou a pressionar a defesa do Sport. E o Luiz Fabiano e o Douglas marcaram. O Luiz Fabiano abriu o placar, depois o Douglas fez o segundo gol, colocaram o Vasco na frente. No finalzinho do jogo, no último lance do jogo, o André de pênalti diminuiu para o Sport, né? E foi só.
né? O Vasco conseguiu ali mais 3 pontinhos, o Sport perdeu mais essa, né? E agora o professor Luxemburgo pelo menos conseguiu todos os resultados, né? Ele já tem o empate, uma derrota e uma vitória, né? Já pode preencher ali a carteirinha do bingo dele de todos os resultados possíveis, né? O projeto, não sei se isso é bom, mas enfim, o professor precisa dar uma melhorada ali no time, precisa encontrar um jeito de jogar aí desse Sport que não foi bem de novo, né? Foi um jogo ruim, entrou muito defensivo, entrou preocupando-se em se defender e só não foi o suficiente, sai com uma merecida derrota por 2-1 lá de São Januário. Vamos ver como que se comporta o Sport agora no meio de semana. E na matinê do domingo, o Botafogo e o Curitiba fizeram o jogo do zagueiro Joel Carli. Atuando de forma brilhante para os dois times, o atleta do Botafogo garantiu o empate no jogo após fazer 2 pênaltis em Rildo. Parece que a coisa era meio pessoal, né? O Rildo chegava na área, o Carli ia lá e derrubava ele. Aqui na minha área não. Mas enfim, Carli fez 2 pênaltis no Rildo, foram os 2 gols do Curitiba, né? E depois, no segundo tempo de cabeça, ele marcou o gol do empate, né? Do Botafogo, garantiu ali o empate pro Botafogo, né? A torcida no final do jogo não sabia se aplaudia ou se vaiava, né? Vamos fazer o que com o Carli, né? A gente aplaude, a gente vai e tal. Na dúvida, eles foram comer um sanduba de pernil do lado de fora do estádio, que a matinê dá uma fome desgraçada, né? Os caras vão jogar às 11 horas, sai 1 da tarde ali, torto de fome, né? Enfim, vamos ver. Mas foi isso. Não teve nada demais. O jogo não teve nenhum grande lance de emoção. Foram só as atrapalhadas do Carli mesmo. E 1 ponto pra cada um. Curitiba tá lá, seguindo ali na vice-liderança, poderia estar mais perto do Corinthians, né? Poderia estar com 1 ponto atrás do Corinthians, está ali os 3 pontinhos atrás e segue na sua toada. O Botafogo continua ali, uma coisa meio intermediária, não engrena nem nada. Pelo menos o Roger já conseguiu fazer um gol, né? Já fez gol no Campeonato Brasileiro, né? Já alivia, vamos ver se ele melhora para os próximos jogos. Vamos ver se o Botafogo consegue sair ali da 12ª posição. E esse foi o resumo da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que neste meio de semana tem rodada de novo. É a abertura da 7ª rodada do campeonato. Vamos ver aí como é que ficam as equipes deste Campeonato Brasileiro, como que elas estarão na quinta-feira. Na quinta-feira nós voltamos com mais caneladas comentando a rodada do meio de semana, a 7ª rodada do Brasileirão, né? E ficamos por aqui. Eu sou o Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas de segunda para o site ganhador.com. Se você gostou do nosso programa, deixe o seu joinha, siga-nos nas redes sociais, curta a nossa página no Facebook, siga-nos no Twitter, acompanhe-nos no YouTube, siga-nos no Instagram e diga que nos ama. Deixe o seu comentário, diga o que achou do programa, o que precisa melhorar, o que não está legal, para nós podermos evoluir sempre. Nos vemos na quinta-feira com as caneladas de segunda para a 7ª rodada do Brasileirão. Até lá!